Olá, gente. Saudações bactinianas. Então, só para a gente dar sequência, né, nossa virada aqui do Entre Vozes 19 com a Pauline Barros. Essa live começou às 17 horas, então a gente está agora no segundo momento, né, com a Pauline aqui. Oi, Daisy, ou Daisy, seja bem-vinda, que bom. Então a gente está aqui continuando o papo, estou esperando a Pauline entrar para já chamá-la. A gente no Entre Vozes 19 está enfocando a temática da violência contra a mulher. Claro que violência em todos os níveis, contra homens, mulheres, mas aqui um enfoque, né? Desse contexto feminino e também dessa violência também que é praticada também especialmente no campo, né? Então que é uma particularidade que traz uma imensa vulnerabilidade, né, quando se trata justamente de discriminação contra a mulher, de violência, de abuso. A minha mãe tá aí também, obrigada. A Pauline já está vindo de novo. Gente, se puderem, nesses momentos iniciais, né? Eu peço que outras pessoas, né? Com amigos, com os contatos de vocês, homens, mulheres, né? Gente, é bem importante sempre ressaltar, né, que esse assunto toca a todos nós, né? A gente precisa se reeducar, né? Contra justamente essas vozes preconceituosas de intolerância, de desrespeito. Então, Raquel, seja bem-vinda também. Eu peço que vocês que já estão aqui, né, compartilhem com outras pessoas. A gente sempre fala da importância dos contextos. Oi, Pauline, já vou falar contigo, mas só para dar um pouquinho desse contexto, né? A conversa começou às 5 horas, aqui a gente está numa sequência. Eu sempre deixo tudo disponibilizado. Depois, quem tiver aqui, porventura, não participou da primeira parte, né? Não perde a oportunidade de acompanhar desde o início, né, as coisas que a gente já foi falando. E a ideia, assim, grosso modo mesmo, oi Jackson, seja bem-vindo, é a gente trocar as nossas impressões, né, mediados aqui pela Pauline, né, que está trazendo muito de contextos de vida dela, situações que ela viveu e também da própria pesquisa, né? Porque ela se dedica justamente a dar voz, né? A gente está falando da voz, então dar voz a esse contexto hostil, vulnerável, né, em relação à mulher, né, de vulnerabilidade da mulher do campo, né? Então, assim, a gente está trocando, claro, o papo a gente deixa fluir, quando se trata de violência, né, Pauline, não sei a impressão que tu tem, parece que a gente não dá conta, né? Vem tanta ideia na cabeça, vem tanto exemplo, vem tanta referência, né, na nossa cabeça do que é esse preconceito, essa violência dos diferentes graus, níveis em que a gente percebe ou não percebe, né, que deixa a gente assim sem com essa noção de que a gente não está conseguindo dar conta, né? Parece assim, é maior que a gente, né? O assunto, mas é isso mesmo. Eu acho que dar conta a gente não vai, né? Mas é trazer um pouquinho, nem que seja, dessa reflexão, dessa escuta, dessa interação, né? Então, a importância de a gente ter aqui homens, mulheres, né, falando sobre isso, né, conversando sobre isso. Eu me lembro que teve um vídeo teu que tu postou, inclusive, né, que eu me lembro que tu colocou a tua reação, né, diante da reação de outras pessoas que estavam te recriminando porque tu fala muito nessa questão justamente, né, da violência contra a mulher, de que a gente não deve se calar e tudo mais. E tu disse, eu vou continuar falando sim, né? Sinto muito, mas eu vou continuar falando. Então, essa é a atmosfera dessa live. É sim, nós vamos falar, nós devemos falar e vamos continuar falando, porque é urgente. É urgente que a gente fale, é urgente que a gente dialogue, é urgente que a gente problematize isso. Então, de novo, né? Me estendi aqui só para a gente Vai contextualizar chegando. para quem está chegando.
né? Então, quem tá aqui, a Dúnia também voltou. O pessoal falou que deu uma trancadinha. Elias, seja bem-vindo. Agora Deixa eu só é ver a quem tua que tá chegou. travando. Voltou? Gente, avisem se tá normal. Para mim aqui tá parecendo normal, mas se tiver problema aí, me avisem, tá? Nos avisem se estão vendo bem, se estão ouvindo bem. Então, a gente estava falando de uma coisa, só vou pegar o ganchinho do que a gente terminou de falar lá, que era aquela questão justamente, né? A gente estava falando de situações em que a gente percebe, né? Às vezes desde muito cedo, essa questão da divisão, né, do que é considerado feminino, daquilo que é voltado para as mulheres e do que é voltado para os meninos, né? Então a gente falou, porque o Roger trouxe a questão das brincadeiras, né? Então tem brincadeira de homem, tem brincadeira de mulher, e aí a gente falou desse contexto, né? Geralmente para a mulher é sempre preparando a mulher para esse lar, né? Que ela vai ter que dar conta, né? Disso. E como isso já é uma ideia de imposição, né? Já coloca, já direciona o olhar da mulher para esse contexto, né? E aí, quando eu me lembro que tu falou da questão da ciência, que não é neutra, e justamente tudo isso, né? A cor, e aquela questão, o cor-de-rosa, o azul para o menino, cor-de-rosa para a menina. E aí, quando a gente não sabe o sexo do bebê, tem o amarelo, tem o verde, que são tidos como cores neutras. É o que a gente vai ver como cor da pele, né? Um lápis de cor bege é a cor da pele, mas que cor é essa? Né? Então, assim, e que neutro é esse? Por que que verde e amarelo, o verde ou o amarelo, né? Eles são considerados neutros, né? Então, trazendo aí o aspecto bakhtiniano, né? Tudo isso comunica, né? Tudo isso, esses elementos todos do vestuário, as cores, né? São linguagens, não? São ideologias que são colocadas em movimento, né? São pontos de vista sobre o mundo. E isso é uma construção também, né? Quem é que diz que o bege é a cor da pele? É uma construção, foi construído esse pensamento, né? Então, deixa eu ver, Dunia, eu vou sair e então entrar novamente. Tá travando. Para mim, travou agora a imagem da Pauline. Pra mim travou a tua. Ai, ai, ai. Ai, tá travando tudo, será? Tá Gente, tudo agora. se puderem, confirmem aí. Travou tudo mesmo, Pauline e eu. Então entro de novo, reconecto. Mas agora tá indo, Marisa. Gente, se puderem, respondam aí. A mim vocês enxergam bem, ouvem bem, ou e a Pauline, como é que tá? Somos nós duas que estamos travando, porque senão eu saio e entro de novo, tá? Se puderem, deem um feedback, senão não tem como a gente saber como é que tá aí para vocês. Para mim, a Pauline tá travando, a imagem dela, a imagem e o som. Ó, aqui estão dizendo que tá tudo ok com as duas. Para mim tá travando. Vou fazer o seguinte: enquanto o pessoal não me diz que eu tô travando, eu tô te vendo travar, Pauline. Eu vou desconectar e tá bom? E aí a gente tenta ver se flui. Ai, gente, que coisa, né? Essas questões, a gente tem que ter uma paciência com isso. Para mim aparece a Pauline travada. Né? Vou deixar ela entrar e aí eu tento. E se for comigo, vocês me avisam, tá? Que aí, qualquer coisa, daí eu reconecto. Vamos ver, vamos ver. Acho que vai dar tudo certo. Vai dar, né, gente? Pensamento positivo, vai dar tudo certo. Sim, a gente vai indo. Obrigada pela paciência, gente, por estarem aqui com a gente, não nos abandonarem. Olá, vamos ver. Né? Vamos ver. Ó, Tá fluiu, me, né? tá me ouvindo? Sim, tudo certo. Gente, qualquer coisa avisem, tá? Mas agora eu acho que normalizou. Vamos lá.
Então, essa questão de nada é neutro, né? Nada no mundo é neutro, tudo carrega essa ideologia, né? E aí, quando a gente pensa nessas ideologias movimentadas, a gente vai se deparar com essa construção machista, né? Desse pensamento machista, porque o nosso mundo é machista. Quando tu deu a, aquele exemplo, por exemplo, da mulher que recorreu justamente ao pastor lá, mesmo num núcleo da religiosidade, né? Ela encontrou esse entrave, né? Então, a mulher, quando vai numa delegacia, né? Muitas vezes ela não vai por quê? Porque ela já antecipa aquela resposta, né? Aquela Sim, hostilidade de que não vai adiantar. Porque naquele momento, aquela pessoa que geralmente, claro, agora isso está se modificando, né? Mas quantas vezes não é um homem que está à frente daquela posição, né? Naquela é, posição de quem vai escutar, de quem e isso, vai acolher, né? Que tem a responsabilidade de acolher aquela mulher. E quantas vezes, né? Todo esse sentimento volta para ela, né? Volta, né? Volta para ela e volta com ela para casa, né? Esse, essa frustração, né? De querer ser protegida e não poder contar nem com a própria, nem com o próprio direito, né? De poder ir lá e se fazer ouvir e contar com essa atitude de respeito, né? De acolhimento no momento que ela está totalmente fragilizada, por exemplo, né? na zona rural, isso que tu falaste, ele é muito gritante, porque muita dos que fazem parte da rede de acolhimento são homens, né? Isso, Uhum, para mim, como mulher, é um fator muito importante. Porque tu já tá sendo agredida por um homem, daí tu chega numa delegacia, tu vai ser atendida por outros homens. uhum, Então, muitas vezes o questionamento, tu chega numa delegacia, era o que tu estava fazendo, é, o que tu estava fazendo, o que tu não, por que ele fez isso contigo. Eles tentam de alguma forma achar alguma culpabilidade da vítima. Nunca uhum. pela falta de equilíbrio ou pela falta de personalidade do agressor, né? Então, e isso também é uma humilhação muito grande, porque no momento que uma mulher é agredida, eu sempre falo, eu fui agredida e eu não parei de ser agredida quando eu parei de ser, quando o ato da agressão parou. Tu continua sendo agredida a tua vida inteira, porque tu tem que provar que tu tá falando sério, tu tem que provar que tu não é louca, Uhum, tu tem que provar que tu não provocou aquilo uhum, de alguma maneira. Eu lembro que quando eu era mais nova, e tudo isso aconteceu, para me silenciarem, eu fui levada ao psiquiatra. Eu fui levada ao psiquiatra e durante muito tempo eu tive que fazer tratamento psiquiátrico sem precisar, uhum. para provarem que a louca era eu. Era a louca que estava denunciando a violência, era eu. Então tem toda uma questão. Eu queria trazer até, se tu me permitir, Maris, essa Uhum. questão que aconteceu comigo, né? Porque não porque eu precise falar, mas é que tem certas coisas na minha história que bate de frente com muitas histórias de muitas mulheres, certo? Então, Com certeza. eu fui agredida numa área urbana até uma certa idade, até os meus 10 anos, quando as agressões começaram não, elas começaram com 7, mas até os meus 10 anos, eu estava numa área urbana e eu fui mudada para o interior, eu fui levada para o interior para que houvesse esse silenciamento. Então, eles me tiraram de uma Uhum. área onde todo mundo me conhecia e me levaram para uma área do interior para que houvesse esse silenciamento. Então,
já caracteriza aí como os centros rurais, as áreas rurais, como uma área de distanciamento. Uhum. E sempre, agora eu me perdi um pouco no que eu ia falar, mas sempre pairou na minha história esse contexto de insanidade mental. E após isso se acabar, eu continuei sendo provocada para que em certos momentos eu perdesse o meu equilíbrio mental, para testar, para tirar a credibilidade daquilo que eu falo. Então, por isso que eu te falo, eu ainda sou agredida até hoje. Porque muitas das coisas que acontecem para tirar a credibilidade daquilo que eu falo. Então, por isso esse trabalho, eu me empenho em fazer esse trabalho para dizer assim, não, tá aqui, tá minha pesquisa, né? Essa menina que foi agredida, que foi estuprada, ela tá sendo violentada pela sociedade de uma maneira muito forte. Porque hoje pode ser que que ela não esteja sofrendo tanto quanto ela vai vir a sofrer daqui a uns anos, quando ela se der conta de tudo aquilo que aconteceu. Quando eu passei a violência, eu não sofria tanto. Hoje eu sofro muito mais. Hoje que eu vejo o que as feridas fizeram comigo, né? Uhum. Agora que as feridas elas começam a sangrar, né? Quando tu tem um conhecimento, quando tu sabe que tu foi vítima, tu te dá conta que tu foi vítima, tu te dá conta que vários traços da tua personalidade são porque teve a violência. Senão seria diferente, tu não teria aquele trauma, tu não teria aquele medo. Então, eu hoje, por algumas pessoas, sou considerada uma pessoa difícil de lidar. Mas eu tenho medo. Uhum. Eu vejo isso. A violência, ela não acaba quando ela termina. Ela vive para sempre na sua personalidade. Pauline, não sei, eu vou entrando em brechinhas tuas, assim. Queria te falar uma coisa, né? Como eu disse, eu gostaria de falar, né? Justamente, isso é uma questão tão delicada e é tão forte falar em tudo isso, principalmente quando a mulher passa pela situação, né? Então, desde o início, né, tu te colocou o teu lugar de fala, né? Eu pesquiso isso porque eu tive uma situação de vida em que eu fui violentada, eu sofri esse abuso, né? E eu fiquei pensando e penso muito nisso, claro, e aí tu tá aqui agora, e eu quero ressaltar isso, né? E te agradecer porque é preciso muita coragem, né? A gente falou da questão lá do início, quando a gente começou a conversar, sobre a importância de a gente falar, de a gente criar esse olhar para a denúncia, né? Para que a gente coloque isso, deixe isso vir à tona, né? Para que uma outra situação se desdobre. Só que essa não é a nossa cultura, né? Do falar. A gente está buscando, né? Evoluímos muito, mas aquilo ainda temos muito ainda a fazer. E nesse processo todo, existir pessoas que falem, né? Que deem rosto, né? Deem um formato, deem cor, deem vida para isso que está acontecendo, é muito importante, né? Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela confiança, né, de compartilhar com a gente não só a tua pesquisa, que é algo que, obviamente, tu já fala sobre isso, tu participa, né, de muitos, tu falou dos ciclos de conversas também, dos trabalhos que tu vai apresentar, depois eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso também, mas da tua vida, né, desse teu íntimo, né? Que tu não é obrigada a falar sobre isso, mas tu quis falar sobre isso, né?
E isso é muito importante nesse processo, né? Eu me lembro quando a gente conversou, e aí eu cheguei a falar uma coisa assim, né? Eu percebo também que quando a gente fala sobre algo que nos machucou muito, nos feriu, né? Toda vez que a gente fala é uma forma que a gente tem de ressignificar e de alguma forma a gente ir se curando através também dessa verbalização, né? E só que é uma cura tão profunda que tu promove e outras mulheres que também passam por isso e têm essa coragem também estão preparadas, porque é uma questão de a gente estar preparado também para falar a respeito, né? Tem tudo isso também do momento de cada um, né? Porque é difícil, não é fácil, né? Então, o quanto quando uma mulher como tu se sente preparada para falar e vai também abrindo isso, partilhando com a gente esse lugar de fala, o quanto tu contribui para um processo de cura não apenas teu, mas de todos nós, né? De todos nós como sociedade, né? Porque é assim que a gente aprende também. É através dessa escuta, é através da vida das pessoas, né? Que estão com a gente, que estão do nosso lado, que tem essa experiência para compartilhar. Como a gente passa a acessar, é claro que a gente tem inúmeros exemplos que também partem da própria vida de tanta gente, né? Mas é isso que eu digo, a importância desse compartilhamento, o quanto é rico esse momento. Então, assim, quero te agradecer muito pela coragem e pela confiança de abrir, né, a tua história com a gente, de dizer, olha, eu passei por isso, eu passei por situações de violência, né? E a gente vê o quanto, justamente, né? E aí entra o Bakhtin que vai falar, né? Que não é a teoria que nos mobiliza, né? É justamente a vida. E como foi justamente a tua vida que te mobilizou a essa pesquisa que é tão importante, né? Que é tão importante e através dela tu poder também chegar a outras vozes, né? Outras vozes tuas e de outras pessoas também, né? Que também precisam, assim como tu tá conseguindo fazer, dialogar e poder compartilhar isso, né? Quanta gente ainda não consegue falar, Meu quanta gente ainda não. caminho, né? Porque se hoje eu tô aqui conversando, isso é resultado de muita psicoterapia, Hã? né? Era um beijo para minha psicóloga, foi ela que me fortaleceu de Não, com estar aqui. certeza. Mas assim, o que eu vou te dizer? O principal problema das vítimas é a não credibilidade. As pessoas, elas não acreditam. A mãe não acredita. O núcleo familiar não acredita. Então, quando eu vejo assim na internet assim algumas pessoas falando que ela foi estuprada há não sei quanto tempo e só agora falou, eu entendo por quê. Porque não acredita, Uhum. não acredita. Daí você vai achar uma maneira de tapar o sol com a peneira, porque é isso que faz. A gente é condicionada a nossa família tradicional brasileira, ela é ensinada a resolver tudo dentro de casa e não resolve. Uhum. Não é uma conversa que tu vai ter com o teu agressor dizendo, fulaninho, tu está me agredindo, eu quero que você pare, que ele vai parar. Não. Ele vai achar outras maneiras de te agredir. E Uhum. ele saber que tu tá denunciando, ele vai achar outras maneiras de fazer com que tu perca a credibilidade daquilo que tu tá falando. Passei por todas essas fases. Eu fui desacreditada, eu
Para te ter uma noção, eu só fui ter uma palavra da minha mãe de dizer assim, não, eu acredito em ti, esse ano. Nossa. Esse ano. Esse ano, quando eu já tinha feito uma reunião com as mulheres, um grupo de mulheres lá em Águas Claras falando sobre violência. Uhum. E que eu reuni as mulheres e fiz essa conversa com elas sobre violência. Uhum. Esse ano, que a minha mãe chegou para mim e falou assim, não, eu sempre acreditei em ti. Mas acreditou e eu continuei sendo agredida. Eu tive que sair de casa para parar de ser agredida. E isso porque, para ela é casada numa igreja católica e, para ela, o casamento é indissolúvel. Ela não se casou para se separar. Uhum. Então, o que eu te falo? Eu tive que sair de casa. Eu falo, eu tive que sair de casa para parar de ser agredida. Então, a credibilidade. Eu peço sempre para as mulheres que eu converso, acreditem nos seus filhos. Eu sempre falo isso. Acreditem nos seus filhos. Vocês não sabem o trauma que é. Vocês não sabem a mancha que fica na personalidade, na vida de uma pessoa que foi agredida. E eu, com essa história dessa menina, ela mexeu muito comigo, mexeu de uma forma muito grande comigo. Porque a diferença é que eu não engravidei. Uhum. Eu não engravidei porque ele tinha vasectomia, né? Então eu não engravidei. Mas hoje ele vive uma vida normal. Nada aconteceu. Eu É. continuo sendo vítima porque eu continuo. A vida dele é normal. Eu faço terapia, Uhum. entendeu? Mas assim, eu sei que eu estou no papel de vítima, né? Porém, a minha pesquisa é o resultado de uma pergunta. O que eu vou fazer daquilo que me fizeram? O que eu vou fazer? Eu Uhum. vou continuar com o meu trauma, vou continuar guardado aquilo ali dentro de mim, ou eu vou tentar transformar aquilo ali que me fizeram em uma coisa boa? Então, a minha prioridade hoje é a educação, porque eu acredito na educação e eu acredito que a educação pode mudar isso, que é a educação sexual nas escolas. Para identificar, para as meninas poderem identificar o que estão acontecendo. Porque nos é ensinado a cumprimentar parente que a gente não gosta. Nos é ensinado a aceitar carinho de quem a gente não gosta. Nos é ensinado que o pai, o vô, podem nos pegar no colo, nos botar no colo. Nos é ensinado que a gente tem que ficar quieta. E não, a gente não tem que ficar quieta. A gente tem que ensinar para nossas filhas que não pode botar a mão, que aquilo ali pode ser uma agressão. Só que também não adianta a gente ensinar para as nossas filhas se quando elas virem nos reportar as coisas, a gente não acreditar nelas. Porque daí tu tá dizendo que tu não acredita naquilo que tu ensinou para elas. Então, a minha intenção com o meu trabalho vai para além de mapear essas redes de apoio. Vai também
pela questão da educação sexual nas escolas, que hoje é de extrema importância. Eu era uma menina e é por isso que eu uso, porque eu tenho vários relatos. Eu poderia usar relatos de várias mulheres, mas eu prefiro usar o meu lugar de fala. Eu não sabia o que estava acontecendo. O agressor, dependendo do nível intelectual do agressor, existem a agressão, ela varia de acordo com o nível intelectual do agressor. O agressor com nível intelectual um pouco acima, ele vai te ensinando a receber a agressão. Ele vai te acostumando com a agressão. O agressor com nível intelectual mais acima, ele nunca é aquele cara que vai chegar, vai botar uma faca do teu lado e vai te estuprar à força. Nunca. Ele nunca vai ser esse cara. Ele vai ser o cara que num dia ele vai passar a mão. No outro dia ele vai te dizer assim, ó, ai, deixa não sei o que eu te levo para fazer, te levo para tomar um sorvete. Ele vai sendo gradual. Tu não percebe. E o que ele faz? Ele começa, tu não fala pra tua mãe, a tua mãe vai ficar com ciúme de ti. Porque isso que o pai faz contigo, o pai faz com a mãe vai ficar com ciúme de ti. A tua mãe vai brigar contigo. A tua mãe. Ele te coloca contra a tua mãe. Ele te coloca contra a tua irmã. Que eu tenho uma irmã. A minha irmã e eu, nós éramos rivais a vida inteira. A gente foi criada para competir uma com a outra. A vida inteira. E eu nunca entendi o que acontecia. O porquê que a gente era colocada uma contra a outra a vida inteira. Daí, quando acontecia alguma coisa com ela reclamava e diziam para ela que, mas a Pauline não reclama disso, é só tu que tá reclamando. E quando acontecia comigo, diziam para ela, e assim vice-versa. Sempre diziam, mas a tua irmã não reclama disso, pelo contrário, ela fala que isso nunca aconteceu com ela. Isso que aconteceu comigo e aconteceu com ela. E a gente foi minando, foi sendo minadas a nossa relação. Então, por isso que a educação sexual, ela é muito importante. Para te saber identificar as coisas que acontecem. Para a criança saber identificar. Existe uma cultura que diz assim, vai fazer educação sexual é para ensinar a criança a fazer sexo. Não. A educação sexual é para ensinar que o corpo da criança tem que ser respeitado. A criança a conhecer o corpo, a se conhecer. Então, respirar um pouco. Deixa eu só ver aqui que deixa eu ver quem foi, se foi a Karine que disse da conexão. Para mim tá normal, gente, assim, tô ouvindo bem a Pauline, vendo e ouvindo bem. Aqui tá normal também, aqui normalizou. Tá normal, então digam aí se tá ok, tá? Para mim, inicialmente, claro que se para você está trancando, aí a gente toma medidas aqui, tá? Só deem vão dando esse feedback pra gente saber. Eu não falei nada justamente para mim, tava tudo normal. Pauline, tu falou muitas coisas muito importantes, né? Eu fui tomando nota de algumas coisas, assim, porque eu também vou me lembrando de coisas e a partir do que tu vai falando é que surge essa ideia da troca, justamente, né? Do que a gente possa vir a trocar nesse sentido, né? Uma das coisas que tu falou é a questão do isolamento, né? Quando tu fala do teu... Tu faz aquele depoimento, tem um depoimento da Pauline, gente, eu não sei se tu deixou, tá no teu Insta, né? Tem um depoimento lá, eu coloco sempre linkado com a divulgação do evento, da live, eu coloco algumas referências, né? Então eu coloquei
um depoimento da Pauline e também o Insta dela para quem quiser entrar em contato, saber mais sobre a pesquisa, que possa falar com ela, enfim, né? E tem aquele teu depoimento que é justamente tu falando sobre a tua situação, né? A tua narrativa, né? Dividindo um pouco da tua história. E eu me lembro que quando a gente conversou, teve um momento que tu falou isso, né? Como tu foi levada para o campo, né? Tu era do centro urbano e foi levada para o campo, né? E aí, de novo, a gente tem essa representatividade do isolar, né? Do que é isolar, né? E aí eu fiquei pensando, isso é uma estratégia bem comum, né? Quando há casos de violência doméstica, não só abuso sexual, violência doméstica, seja que nível for, né? Quando chega nesse extremo, né? Que vai sendo, obviamente, isso, que nem tu disse, é gradual, né? Acho que um dos elementos que fazem parte desse processo gradual é o momento em que a mulher é levada a sair de perto da família, dos amigos. Então ela passa a ser desencorajada. Aí tu pode falar mais, até de repente, da tua própria pesquisa, que acredito que tenha, obviamente, dados assim. Claro, elas já são, ali naquele contexto, já são isoladas no sentido de viver no campo, né? Mas como existe isso, né? Mesmo seja no centro urbano, seja no campo, existe um isolamento no sentido psicológico mesmo, né? De que essa mulher fique só, né? Que ela fique cada vez mais vulnerável, cada vez mais fragilizada, né? Então, é uma maneira de exercer esse poder, né? No momento que aquela mulher, no caso, né, que é o exemplo que a gente está dando, ela rompe laços com a própria família, né? Com os amigos, que são as pessoas que podem alertar, né? Uma mãe, quando vê uma situação assim, um pai, um amigo, vai chegar algum momento, se essa mulher conviver com essas pessoas, as pessoas vão se dar conta, as pessoas vão ver o que está acontecendo. E tirar essa mulher da circulação dessas pessoas amigas é já uma estratégia, né, para que esse ambiente de violência seja resguardado, né? Então, não raro a gente vê isso mesmo. Quantas vezes, né, as mulheres vão às vezes morar com os filhos totalmente desvinculadas da sua família, né? E fica naquele contexto ali, somente convivendo com o agressor, com os filhos, numa situação de total desamparo, né? Então, se tu puder também falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é um dado, é um elemento que é bastante normal e que eu acho que faz parte já desse movimento, como tu disse, né? É uma estratégia, né? Isso não tá ali de forma aleatória, né? Já é um aspecto de manipulação, né? Em Águas Claras, a gente tem um centro, que é o CRAS, né? Que tem o CRAS Rural de Águas Claras, que nós temos um grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres, ele tem um nome que é para... a gente faz reuniões, né? Com o intuito de estudar artesanato, com este nome, estudar artesanato. Porque o agressor, ele age de uma forma que ele te manipula, ele te isola, e a única maneira de muitas mulheres conseguirem ter um diálogo com outras mulheres é nesses centros, com outros nomes, com outras atividades que não tem nada a ver. Uhum. E a gente usa essas oportunidades para conseguir chegar nessas mulheres. E para essas mulheres se abrir, demora muito tempo, demanda confiança. E essa dificuldade que eu te falei de um campo ser um lugar masculino, tu vê que
esse grupo que a gente que atende é uma pedagoga que atende num centro de referência totalmente masculino. Ela é a única mulher. Ela é a única mulher que faz esse grupo com mulheres. Quem atende as vítimas de violência no campo é a Brigada Militar. E hoje, naquela zona que eu pesquiso, eles têm 2 policiais, homens. Uhum. Tem uma viatura que nem sempre tem gasolina. E que o telefone nem sempre funciona. Uhum. Então, assim, Parece que o sistema já é feito para que as coisas continuem assim mesmo, né? É muito complicado. E até isso que tu fala, né, também que é uma coisa que tu coloca no teu depoimento, né, do gradual, né? o gradual. Esse gradual, né, e aí se a gente pensa, aí também as vozinhas que a gente vai recebendo nos detalhes, de novo a gente falando de detalhes que a gente vai percebendo, que a gente até estranha, assim, a gente trava quando escuta, mas se a gente não percebe, isso se instaura de uma maneira na gente, e quando a gente vai ver, levou um soco no rosto. Sim. Não é? A É gente tipo, por não, exemplo, né? Começa aquilo, a roupa que tu vai vestir, como assim tu vai sair? Não, eu vou junto. Supostamente é para te proteger, né? É sempre uma boa ação, né? Então, como a gente vai percebendo esses códigos que começam, né? para te proteger, porque você não consegue fazer sozinha, você não dá Uhum, conta sozinha, você não vai achar ninguém melhor do que eu. uhum, Por que que a fulana consegue fazer e tu não consegue? É sempre te comparando, minando a tua autoestima, te colocando para baixo, te sugando a tua energia. Sempre dizendo assim, mas eu tô aqui, eu vou te dar tudo que tu precisa. Tu não precisa trabalhar, tu não precisa trabalhar, tu pode ficar em casa. Então, são uhum, várias coisas. Tu vai minando, 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 no momento que tu acredita que aquilo é melhor para ti. Porque alguns homens, eles manipulam, uns agressores, né? Vamos colocar assim, que nem todo homem é um agressor, mas todo homem é um agressor uhum, potencial, né? uhum, Então, eles uhum, vão te minando, eles vão tirando a tua energia de uma maneira que tu acaba que acreditando que tu não vai ser capaz, que uhum, tu não consegue sustentar uma casa sozinha, que tu não consegue cuidar de ti, da tua família sozinha. Eles vão, tu vai perdendo a noção de ti mesmo. Tu não se reconhece, tu não acredita em ti mesmo. Então, a autoestima das mulheres é uma coisa assim, ó, que o agressor ele ataca muito. uhum, Então, essas mulheres, elas chegam ao ponto de acreditar que o agressor é um coitado e que ele tá certo. Ele tá irritado porque ele trabalhou o dia todo. Ou ele tá irritado porque aconteceu alguma coisa no trabalho, eu tenho que entender. É uma série de coisas que acontecem dentro de um relacionamento tóxico, que vai te minando, vai te minando. E o que as mulheres não aprendem é que hoje ele gritou contigo, amanhã ele vai te dar um tapa. Não existe essa questão do agressor, ele vai parar. O homem, ele não para. Porque se ele já teve um gatilho que disparou esse comportamento agressivo nele,
Esse gatilho é um tiro, ele não volta para trás. Uhum. A menos que tenha uma intervenção médica, psicológica, psiquiátrica ali, de reeducação, ele por si próprio, o agressor, ele não volta para trás. E uma mulher que foi agredida uma vez, conseguiu sair de um relacionamento tóxico, essa mulher tem que tomar muito cuidado para ela não se envolver em outro relacionamento tóxico e não repetir o ciclo. Uhum. Por dependência, por não credibilidade em si mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Essa mulher, quando a gente sai de um relacionamento tóxico, a gente não pode engatar em outro. Porque Isso, só para um ganchinho, isso me lembrou uma fala da Dona Nídia, lembra? Dona Nídia na casa espírita que a gente frequenta. Teve uma fala dela uma vez em termos disso, porque ela fazia aquele atendimento às quartas-feiras à tarde, então tinha várias pessoas que falavam seus problemas, né? E muitas vezes eram mulheres que passavam por situações de violência, né? E uma vez teve uma situação, e ela falou algo do tipo assim: se tu não te curar, ainda que tu te separe, tu te vincule, tu vai acabar reproduzindo, né? Tu vai acabar levando adiante esse padrão, né? Tu vai acabar te submetendo ainda a isso, né? A esse padrão de violência. Porque aí a importância dessa cura, né? Que nem tu disse, eu sempre fiz terapia, a gente. Eu acredito que seja fundamental. Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que todos precisamos de terapia, né? Eu acho que nos salva, assim. Que dirá pessoas que passaram por situações realmente violentas, traumáticas, né? É imprescindível esse contato com a gente mesmo, né? Aqui até a gente me lembro no diálogos com a Luciana Munira, que é astróloga, a gente falou do acolher a sombra, né? É isso. Para que a gente acesse a luz que a gente tem dentro da gente, né? A gente tem que ver a luz lá da escuridão. Aí eu que tô, né? Porque a sombra também permite isso, que a gente clareie, né, para a gente mesmo os nossos sentimentos e possa ressignificar, né? Lembro que tu falou, ligado a isso, teve uma fala tua e que me marcou muito, foi um momento que, assim, que eu me emocionei muito com o que tu disse, e tu trouxe aqui brevemente, mas para quem está chegando agora, eu também falo, né, fazendo referência àquele teu depoimento. Tu disse assim, agora é o momento que aquela menina que foi violentada, né, que ela menos sofre. Isso é assim, isso é tão forte, porque isso já é de um sofrimento extremo, mas é o que a consciência promove na gente. E muitas vezes é esse o medo que a gente tem, porque a gente sabe que se a gente for mexer lá, vai ter muita coisa para a gente lidar. Tem muita coisa muito forte, mas como é necessário, né? Para que justamente essa consciência venha como algo que vai aliviar essa pessoa, como algo que vai ter o impacto, né? Ela é uma criança agora, vai ter um momento que ela vai criar essa consciência, que ela vai se dar conta do que realmente aconteceu, mas ela vai ter um amparo, né? Ela vai ter esse acompanhamento, né? Então é o que vai possibilitar ela ter melhores condições de lidar com isso, né? A importância, né? Tu é uma pessoa aqui que pode falar da tua experiência, né? O quanto o processo terapêutico te ajudou, né? E te ajuda até hoje, né? A lidar com isso tudo. o nosso cérebro, ele bloqueia, né? É que nem tu pode comparar isso a um acidente que tu sofre na rua. No momento que tu tem o choque, tu não sente. Às vezes o choque, o cérebro ele fecha e ele não deixa de sentir a dor. Então, o que acontece com esse tipo com essas vítimas? E quando tu tá passando por aquele trauma, o teu cérebro ele bloqueia. Tu não sente a dor.
No momento que e isso aconteceu comigo também, porque, inclusive, ele bloqueia até algumas memórias, né? Acontece até que tu chega ao ponto de duvidar de ter passado por aquilo. E no momento que tu começa a pesquisar, no momento que tem um gatilho, que tu começa a pesquisar o que aconteceu contigo, que tu começa a investigar aquilo ali, o teu cérebro, conforme tu vai te fortalecendo, ele vai liberando lembranças. Faz isso. E aí que começa o processo de dor. Eu tive momentos, por exemplo, hoje, eu tenho um processo muito curioso, eu fico doente. Quando eu tenho que a minha mãe, alguma coisa do tipo, eu fico doente. O meu corpo dói, a minha cabeça dói, e assim eu vou. Sabe aquele sintoma de gripe forte? Teu corpo todo dói, tu tem vontade de dormir, que tu tem vontade que a tua cabeça dói, te dá até febre. Eu fico doente. E quando eu volto, eu fico mais doente ainda. Eu vou desintoxicando, sabe? Por um tempo. Então, isso é o que o corpo faz. Por isso que eu fiz essa afirmação. Porque agora a menina ela está passando por isso. Talvez o cérebro dela esteja amortizando as coisas. Quando ela se tornar adulta, se ela for. A internet está aí, né? As coisas que foram colocadas na internet não vão ser retiradas. No momento que ela começar a perceber aquilo ali, essa menina, ela foi nitidamente. Eu vi ali. A mãe faleceu, o pai foi preso, ela foi estuprada pelo tio, pelo vô, né? Essa menina, ela talvez ela não sinta dor, tá? Eu tô falando baseado no que aconteceu comigo, tá? Ela não sinta dor nesse momento, mas certeza que isso vai doer muito mais daqui a um tempo, quando ela se der conta. Porque não que no momento ali ela não se sinta. Claro. Claro que sente. Claro que eu fico imaginando uma menina entrando num hospital com um bando de gente gritando coisas totalmente desnecessárias, ignorando totalmente o agressor, atingindo somente a vítima. Porque é isso. E vou te dizer, Marice, eu tenho medo do que eu tô fazendo aqui. Eu não vou te dizer assim que eu tô aqui de peito falando. Eu tenho medo de estar aqui. Porque, de alguma maneira, isso vai chegar lá. Entendeu? De alguma forma, isso vai chegar lá. E a vida inteira eu fui uma pessoa julgada por fazer o que eu faço. Por falar, por estudar, por ir atrás. Eu nunca tive o reconhecimento. Justamente porque se eu tivesse escolhido ser qualquer outra coisa, talvez. Mas eu escolhi botar o dedo na ferida. E isso, do lado de lá, é totalmente errado. Não, eu não tenho. Hoje eu tenho apoio, tenho muito apoio. Tenho apoio de muitas mulheres que estão aqui comigo. Mas isso da minha família, eu acredito que daqui para frente eu vou ser totalmente abandonada. Porque agora eu comecei a fazer os vídeos, né? Como tu falou. Eu tô nisso. E eu tô preparada, eu me preparei para isso. Chegar nesse momento. Então, a terapia. E
assim, Pauline, tu vê, a gente tem 5 minutos, passa voando mesmo, Sim, e para esse assunto, 5 minutos. Eu não sei se tu tem, eu ia te propor fazer uma proposta indecente de a gente ficar mais uns minutinhos, se tu aceitar. Eu não sei se tu tem disponibilidade, senão a gente marca outro dia. não, Mas pra eu mim tá queria pelo tranquilo. menos, a gente não precisa ficar, obviamente, mais uma hora falando, não, não, não precisa, né? Eu sei que também é cansativo, a gente também está falando de um assunto bastante delicado, mas não, pelo menos para a gente não cortar assim, né? Eu acho que tem várias coisas que tu falou até aqui, né? Muita coisa que tu disse, que eu acho que pelo menos para a gente finalizar dentro disso tudo que tu trouxe para a gente agora, para a gente aproveitar esse momento, né, do que está acontecendo agora, e obviamente o espaço vai ficar sempre aberto, sempre quando tu quiser vir falar, dividir com a gente, né, mas aí eu também gostaria que tu falasse, né, sobre a tua experiência nesses círculos, esses debates, aquela questão da tua apresentação de trabalho, né, dessas tuas experiências circulando, né, como uma pessoa que circula em ambientes em que isso está sendo muito discutido, muito falado, então para te trazer um pouquinho para a gente, algumas referências que eu também queria deixar, então se tu tiver mais uns minutinhos, eu te agradeço bastante, se a gente puder só fazer esse fechamento, tu topa? Claro. Livre, livre, espontânea pressão, gente, ao Sim. vivo, assim. E aqui eu vi que a mãe deixou um comentário, terminamos com ele, então, sobre a questão do machismo e agressividade. Dá para sentir que isso ainda está gravado na paleta da humanidade. Basta ver o presidente do Brasil que os homens e as mulheres elegeram. Né? Mas é isso. É bem isso, né? Eu acho que, bom, a gente pode, para não Então, terminar aqui, fazendo um gancho com a fala da tá? Clarice, Hum, em agosto do ano passado, eu participei da Marcha das Margaridas. Fomos até Brasília. Não sei se todo mundo conhece a Marcha das Margaridas, mas é um movimento, né, de mulheres. E sempre que troca o governo, essa marcha acontece, né? Ela acontece desde 2005, não me falha a memória. E esse ano foi o único ano que o governo atual não recebeu as nossas reivindicações. hum, Todos os é, governos anteriores receberam. A gente faz um documento e nesse uhum, documento tem várias reivindicações ali dos direitos das mulheres, de lutas, né? A gente faz um uhum, relatório e tal e entrega essa relatoria para o atual presidente. No dia que houve a Marcha das Margaridas, o presidente da República, ele saiu de Brasília. Ele foi para outro estado. Aliás, ele veio para cá, para o Rio Grande do Sul. Ele veio para uhum. Pelotas, no dia que houve a Marcha das Margaridas. Ele não nos recebeu. Temos aí um belo exemplo, né, de tudo que a gente vem falando, a questão da nossa sociedade. A gente tem aí o reflexo e a refração através das ações do nosso presidente, né, de mais uma ação, né. A Carmen, não sei se está aqui, ela também pesquisa, né, o discurso do presidente, né, então também a gente pode falar nisso, né, continuar falando. Podemos então, Pauline, a gente só segue para fazer esse fechamento, tá? Só uns minutinhos a mais, tu topa a gente fazer assim para não cortar assim, a gente só se dá tchau e tchau para todo mundo. Pode ser? Pode. Bom, eu agora vou estar em. É que agora os eventos eles foram todos transferidos para plataformas online, né? Não, mas aí a gente fala, só Uhum, porque vai cortar mesmo, já vai acabar. A claro. gente fala lá na dobradinha já, pode ser? Será que vai cortar ou a gente. Vai cortar. Vai cortar agora. Vai cortar Né? agora. É. Tá, Então, eu disponibilizo o mesmo esquema, tá? A gente disponibiliza e a gente volta para fazer o fechamento juntos, tá? Então, quem puder, segue com a gente. Até daqui a pouquinho. Já tô entrando de volta. tá bom.